Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer notícias e informações do Vasco de hoje. Vasco que venceu na última partida o América Mineiro 2-1 em São Januário. Gols do Verratti e do Payet, um golaço de falta do Payet. E o Vasco agora chegando aos 40 pontos na competição. Fica a 2 vitórias aí de se livrar de vez da zona do rebaixamento, a zona perigosa. Próximo confronto do Vasco será contra o Cruzeiro fora de casa. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram nesse vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 11 jogos, tá? Ele tem 2 gols, é o terceiro no ranking do time, tem uma assistência, 11 chances criadas, 48 cruzamentos, 3 vitórias garantidas com gol ou assistência dele. Aí sim, ele é primeiro no ranking do time, desde a estreia dele. É o Roberto Dinamite. Dina Dimitri? Dina Dimitri, tá bom, tá certo. Deveria ter avisado que a gente colocava na nossa arte. Mas só aconteceu agora, né? É um insight. Esses insights que chegam. A gente fala mesmo, né? Mas assim, vocês viram a comparação do gol, que é o último gol de falta do Dinamite, que é uma coisa muito parecido, é algo incrível, assim. O torcedor do Vasco está emocionado, inclusive dizendo que agora não cai mais de jeito nenhum, porque o destino já está escrito, inclusive com essa comparação dos gols, André. O Vasco não fez uma partida tão boa ontem, mas o resultado é gigantesco, o resultado é enorme para o Vasco. A gente vem falando aqui do Vasco já há algum tempo, em relação ao espírito que o Vasco tem demonstrado em campo, às vezes jogando mais do que o resultado que ele colhe, às vezes conseguindo ganhar jogos sem que a gente entenda por quê. No de ontem deu para entender por quê, embora o Vasco tenha ficado longe do potencial que ele mostrou em outras situações até recentes, mas o Vasco continua sendo uma equipe na qual é difícil colar a etiqueta de rebaixado. O Vasco não joga um futebol de Série B, o Vasco não mostra um comportamento de uma equipe que vai cair. É aquilo que a gente vem falando há algum tempo. Você pegar uma pessoa que não conhece nada de futebol, não está nem acostumada e nem gosta, explica para ela a situação do campeonato, coloca o jogo do Vasco, ela não diz que essa é uma equipe que está correndo risco de cair. Porque o Vasco não passa isso. E o futebol tem muito dessas sensações, aquilo que a gente percebe quando vê um time jogar. O gol do Payet é um gol que simboliza essa viagem maluca do Vasco nesse campeonato, nessa temporada, na verdade, porque foi feita uma intervenção numa janela para contratar jogadores, porque havia o risco de cair e o Vasco não pode cair, especialmente agora. Muito provavelmente esse investimento não era planejado para acontecer naquele momento com esse tipo de jogador, talvez o recurso tivesse guardado para outro tipo de coisa, mas as pessoas que tomam decisão na SAF do Vasco resolveram incorporar o elenco e esses jogadores chegaram numa situação em que, assim como a comissão técnica, não havia tempo para nada, não havia tempo para que conhecessem o clube e se adaptassem. Um cara como o Medel, por exemplo, ele chegou e teve que jogar, teve que liderar, e é o que ele está fazendo. Virou o capitão do time. E assim, isso não acontece sempre. Isso muito provavelmente é uma exceção. Está funcionando no Vasco porque esses jogadores incorporaram o que é a missão do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Entenderam. Eles parecem que são jogadores do Vasco há muito mais tempo. E não são, eles meio que acabaram de chegar. O Ramon Dias também acabou de chegar. E a forma como ele representa o Vasco, trabalhando em campo ou se comunicando antes e depois dos jogos, é própria de quem está no Vasco há muito tempo. Então, eu continuo achando, a minha impressão, que o Vasco vai conseguir escapar. E o Payet é esse jogador que colaborou quando não tinha a parte física, no momento em que era preciso, porque as coisas não se encaixaram. Ele é uma referência técnica, um jogador, né, em termos de capacidade indiscutível, mas deveria ter tido tempo para se condicionar melhor. Não, ele colabora assim mesmo. E aí tem esses gols e essas assistências decisivas nesse momento sensível que o Vasco está vivendo.
E se o Vasco conseguir escapar esse gol de falta, não só pela coisa do Roberto Dinamite, Sim. mas pela importância do gol, vai ser lembrado por muito tempo também. É verdade. Bom, mas é um Vasco que venceu a sua partida, esse gol de falta ali no finalzinho do Payet, fazendo toda a diferença, mas o Ramon Díaz não gostou nem um pouco do time. Yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos, y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos. La gente es maravillosa, cómo acompaña, cómo está presente, cómo alienta, la paciencia que tiene, porque el equipo realmente no jugó bien y alentó hasta el último minuto. Entonces creo que nosotros tenemos que mejorar mucho, porque tenemos partidos difíciles, complicados. Sí, fueron 3 puntos importantes para poder salir un poquito más arriba. Pero jugando de esta manera va a ser muy difícil. Vamos a tener que juntarnos, trabajar mucho. Ahora tenemos 2 semanas para poder trabajar, prepararnos. Nos preparamos para este partido, pero emocionalmente le costó mucho al equipo. Tá, então, a gente mostra como é que foi essa partida, Gustavo Zupac. É mais fácil você fazer essas críticas depois de uma vitória, né? Sim. É bem diferente do que a gente já tinha ouvido e visto do Ramon Díaz. Mas eu gosto desse discurso nesse momento, porque dá aquele choque de realidade também, embora que não acabou, não. Porque quando o time perde, e se perde o técnico joga ainda mais para baixo, aí lascou, né? É verdade. Mas o que ele falou é verdade. Foi um jogo complicadíssimo pro Vasco. Assim, o América, gente... O América é o misterioso caso do time que sempre joga bem, mas é o último colocado. O América joga bem todo jogo. O América dificulta para todo mundo. É verdade. E o América tem 21 pontos no campeonato, o Curitiba tem 29. É uma coisa de maluco, né, explicar o América. É uma pena pro América. Mas o América foi melhor que o Vasco, né? Se a gente fosse decidir quem ganha o jogo só por quem joga melhor ou joga pior, era pro América ter vencido em São Januário. Mas não venceu porque o futebol não é assim. E o Vasco teve a qualidade técnica do Payet para resolver. Então as palavras do Ramon Díaz e Dom Ramon são palavras verdadeiras, são um sentimento genuíno e é uma observação correta que ele fez do jogo. Também para manter os seus jogadores bem alerta, que o Vasco deu um passo importante no maior objetivo dessa temporada que se impôs ao clube, temporada difícil. Não está resolvido, o Vasco não está salvo, mas o Vasco já viveu uma situação dramática e agora vive uma situação um pouco mais confortável para escapar do rebaixamento. Sim. 2 coisas. Em relação ao Payet, a dinâmica do jogo era ruim para ele. O Ramon Díaz fala, né? Jogos que exigem uma intensidade muito alta, o Payet vai sofrer. Mas, mesmo assim, ele coloca o Payet no segundo tempo e, em dado momento, o jogo pedia qualidade técnica para resolver. E isso ele tem. É preciso que, para o ano que vem, ele seja um jogador que consiga competir mais. O legal do Payet, além do gol espetacular de falta que ele fez, é a música que ele tem na torcida. É a melhor música. Que é Payet, 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 Payet. Assim, é homenagem a Tatal e ao Araqueto. Isso é maravilhoso. A música pro Payet é a música incrível. Não adianta me falar que eu não vou cantar de novo. Eu cantei, estava mostrando o jogo lá e está tudo bem. E eu queria dar parabéns ao Pedrinho, que é o novo presidente do Vasco, uma figura muito importante para a história do clube, um cara que esteve no nosso meio até pouco tempo, um cara acima da média em termos de performance e também como pessoa. Então, fim de semana iluminado para o vascaíno, com o gol de Payet e com o Pedrinho eleito presidente. Tá certo. André Kfouri, também quero a tua opinião em relação à partida, se você quiser falar do Pedrinho também. Se quiser cantar Araqueto, fica à vontade. Se quiser cantar Araqueto, você fique à vontade também para cantar a música da torcida, você falou. E tem também a música da torcida. O quê? Que é isso? Para onde ele está indo agora? Do torcedor carioca tá certo. É coisa finíssima, cara. Vamos lá. Ô, André, mas é para se preocupar da maneira como o Ramon Díaz disse que precisa se preocupar do time? Eu acho que ali ele está desempenhando a função dele nesse momento, que é chamar a atenção dos jogadores para que o Vasco não repita essa atuação, porque não vai encontrar um gol de falta como encontrou em outras partidas e pode custar muito caro ao Vasco deixar de ganhar outro jogo em casa, né? É o que estava acontecendo ali.
Então ele novamente fala a coisa certa no sentido de se comunicar com o torcedor e também com seus jogadores. É lógico que internamente ele passou uma mensagem que é a mensagem absolutamente real, crua, que ele pode passar sem ter que se preocupar com repercussão pública. Mas ele continua fazendo muito bem esse trabalho de se comunicar com o vascaíno. Então o vascaíno que tem senso entendeu que o seu time não jogou bem, comemorou o resultado, porque isso é o que mais importa, indiscutivelmente agora, mas essa atuação ela não vai terminar com 3 pontos na maioria das vezes se o Vasco repeti-la. Então ele continua fazendo o trabalho correto que o clube precisa nesse momento tão delicado. Eu continuo aplaudindo o Ramon Dias, porque quando ele chegou havia dúvida a respeito do seu estilo de futebol, a respeito da forma como ele enxergava. Será que é o que o Vasco precisa agora numa situação que pode ficar mais perigosa ainda? E ele está liderando o Vasco da Gama da maneira que o Vasco precisa ser liderado, quem sabe, para continuar na Série A no ano que vem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Vasco sobre o América Mineiro e também a luta aí contra o rebaixamento. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.